Você sabia que, na Rússia, os homens morrem descontroladamente e isso não tem nada a ver com guerras? Você acha mesmo que a KGB acabou? E a máfia russa, será que é só coisa de cinema? Bem-vindo à Rússia, um lugar onde o mistério é tão grande quanto o território. Hoje, no Belo Mundo, você vai conhecer um lado da Rússia que ninguém gosta de mostrar. Um país cheio de vícios, tramas secretas e mortes que levantam mais perguntas do que respostas. Quer entender o que realmente acontece? Então vem com a gente. Número 1. Localização e dados geográficos. A Rússia, dona do maior território do planeta, impressiona por sua grandiosidade. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, ela conecta continentes, misturando culturas e atravessando séculos de história. É um gigante que ocupa parte da Europa e quase metade da Ásia, formando uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Esse país é tão vasto que cobre 11 fusos horários. Pense nisso. O Sol nasce em Kaliningrado, no extremo oeste, quando já está se pondo nas regiões geladas da Sibéria, perto do Alasca. Essa extensão geográfica traz paisagens que vão desde planícies férteis e florestas densas no oeste até tundras congeladas no norte. Ao sul, montanhas como o Cáucaso se impõem, enquanto os rios Lena, Volga e Amur atravessam o território com força e constância. O clima também é uma montanha russa de extremos. A Rússia alterna entre verões curtos e invernos brutais que pintam o país de branco. Já imaginou temperaturas abaixo de 40 graus negativos? Não é para qualquer um. Número 2. Panorama geral. E se você acha que a geografia da Rússia é impressionante, espera só até conhecer a história. Esse território gigantesco já foi governado por czares poderosos, passou por uma revolução que virou o mundo de cabeça para baixo, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, foi o coração da União Soviética. Hoje, é uma república democrática, pelo menos o papel diz isso. Mas a gente sabe que não é bem assim, certo? A maioria dos russos vive na parte europeia do país, especialmente em cidades como Moscou e São Petersburgo. Enquanto isso, a Sibéria e outras regiões mais distantes são quase como outro mundo, isoladas e geladas, mas cheias de recursos naturais. E é aí que entra a infraestrutura. Gasodutos, ferrovias e estradas cruzam o país, conectando tudo e garantindo que a Rússia seja peça-chave entre a Europa e a Ásia. Mas o que faz a Rússia realmente única é a sua cultura. De escritores como Tolstói a compositores como Tchaikovsky, passando pelo balé que encanta o mundo, ela já deu ao planeta alguns dos maiores gênios. Só que por trás de todo esse brilho disfarçado de democracia, existem histórias bem menos glamurosas que a gente vai explorar agora. Número 3. Falta de liberdade de expressão. Começamos com uma característica que parece ter se tornado símbolo da Rússia moderna: o controle sobre quem ousa questionar o sistema. Aquela KGB que muitos pensam ter ficado no passado, na verdade, ela só trocou de nome. Hoje se chama FSB, mas o objetivo segue igual: monitorar, silenciar e intimidar. E o alcance desse controle é de arrepiar. Jornalistas que ousam investigar corrupção ou conflitos, como os da Chechênia, frequentemente desaparecem ou acabam mortos. O caso de Anna Politkovskaya é um exemplo que não dá para ignorar. Em 2006, ela foi assassinada após denunciar abusos do governo. Sua história virou símbolo de resistência, mas também mostrou o preço altíssimo de desafiar o sistema. E a repressão não para na imprensa. Líderes políticos e ativistas também enfrentam destinos, digamos, muito convenientes. Acidentes como quedas de janelas ou envenenamentos misteriosos são tão frequentes que parecem roteiro repetido. Nikolai Glushkov, crítico exilado em Londres, foi encontrado estrangulado. Pavel Antov, empresário que criticou a guerra na Ucrânia, caiu de uma janela de hotel.
E o caso mais recente, e talvez o mais emblemático, é o de Yevgeny Prigozhin. Após desafiar o Kremlin, o avião em que ele estava caiu em circunstâncias nada claras. A lista só cresce, e o padrão é sempre o mesmo. Qualquer crítica ao governo pode acabar com um fim trágico e inexplicável. Número 4. Censura e perseguição política. Se falta liberdade de expressão, a censura é praticamente inevitável. E na Rússia, o controle da informação é uma realidade assustadora. As emissoras de TV, praticamente todas estão sob o domínio do governo, transmitindo apenas aquilo que interessa ao Kremlin. Assuntos polêmicos? Esses simplesmente desaparecem das telas. E para quem acha que as redes sociais são um escape, a coisa não é tão simples. Nos últimos anos, leis foram criadas para bloquear sites, monitorar atividades online e até prender pessoas por postarem conteúdos classificados como extremistas. Até o Telegram, conhecido por ser uma plataforma mais livre, sentiu o peso do Estado. Foi banido por se recusar a entregar dados de usuários e só conseguiu voltar após muita pressão. Quando falamos de perseguição política, é impossível não citar Alexei Navalny. Ele é um dos nomes mais conhecidos da oposição russa, mas sua trajetória é um verdadeiro pesadelo. Navalny sobreviveu a um envenenamento que chocou o mundo, mas, ao retornar ao país, foi preso, enviado para um lugar desumano, e como era de se esperar, morreu sob circunstâncias suspeitas. E ele não está sozinho. Muitos ativistas enfrentam prisões arbitrárias, campanhas eleitorais sabotadas e um cerco implacável que torna quase impossível fazer oposição de verdade. As chamadas leis de segurança nacional são tão amplas que qualquer crítica pode ser rotulada como ameaça ao Estado. Na cultura, o cenário não é menos opressor. Espetáculos de teatro, exposições de arte e até livros que toquem em assuntos mais delicados são censurados. E na internet? O Roskomnadzor, um órgão que funciona como um vigia digital, decide o que pode ou não ser acessado online. Ele também força empresas de tecnologia a entregar dados de usuários, deixando claro que até o ambiente virtual é controlado. Número 5. Saúde e educação. Oficialmente, a Rússia se orgulha de ter um sistema de saúde universal. Mas, na prática, a qualidade dos serviços varia de um jeito impressionante entre as grandes cidades e as regiões mais remotas. Se você estiver em Moscou, pode até encontrar hospitais bem equipados. Já quem vive no interior da Sibéria pode enfrentar a falta de especialistas, de remédios e até de infraestrutura básica. O cenário da educação não é muito diferente. Há universidades renomadas, escolas técnicas de respeito, mas boa parte da rede pública sofre com falta de investimentos, de professores preparados e de modernização. Some isso a uma linha ideológica que prefere manter a população menos crítica. E voilá! Temos uma juventude pouco incentivada a questionar ou criar soluções inovadoras. Número 6. Perseguição à comunidade LGBT. Outra mancha pesada nessa história toda é o tratamento dado à comunidade LGBT. Em 2013, foi aprovada a famosa Lei de Propaganda Gay, que basicamente proíbe qualquer manifestação pública de relacionamento homoafetivo, principalmente se houver menores de idade por perto, o que se traduz em praticamente qualquer lugar público. O resultado? Quem é LGBT se vê encurralado. Muita gente nesse grupo relata agressões e ameaças diárias, enquanto o governo finge que não vê. As leis, que em tese deveriam proteger todos, acabam servindo para validar o preconceito, punindo quem ousa falar sobre diversidade sexual ou de gênero. A consequência? Muitos optam por migrar para o exterior em busca de um lugar onde possam existir sem medo. Outros tentam se esconder, levando uma vida clandestina, mesmo sem cometer crime algum. É o tipo de coisa que pesa muito na noção de liberdade individual que, teoricamente,
toda democracia deveria ter. Mas eles não são os únicos a sofrer. Número 7. Abusos e violência doméstica. Na Rússia, mesmo com as mulheres representando a maioria da população, a cultura patriarcal ainda domina em muitos aspectos. E isso se reflete de forma brutal na questão da violência doméstica, que é um problema generalizado no país. Para você ter uma ideia da gravidade, um estudo do Centro Nacional de Prevenção da Violência, em Moscou, revelou que 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou psicológica dentro de casa. E o mais perturbador, em uma pesquisa com 10.000 mulheres russas, quase 40% acreditavam que o marido tem o direito de usar força física contra a esposa. Mas o que realmente assusta é como a legislação russa trata essa questão. Desde 2017, agredir o cônjuge ou um familiar sem deixar marcas graves deixou de ser crime. Agora, isso é tratado como uma infração administrativa, punível com multa. Além da violência física, há preconceitos de gênero que se refletem na disparidade salarial, no acesso reduzido a altos cargos de poder e na cultura de que a mulher cuida do lar enquanto o homem manda. Quem denuncia abusos, inclusive sexuais, pode enfrentar a indiferença da polícia, o julgamento social e a ameaça de perder o sustento, já que, em muitas famílias, o homem continua sendo considerado chefe. Número 8. Vícios. E já que falamos de violência doméstica, não dá para ignorar um dos grandes combustíveis por trás desse problema: o álcool. Na Rússia, beber faz parte da cultura há séculos, tão emblemático quanto as matrioscas. Para você entender o quanto isso é profundo, basta lembrar do governo de Mikhail Gorbachev, nos anos 1980, quando houve uma tentativa de restringir o consumo de álcool para aumentar a produtividade do país. O que aconteceu? Um mercado clandestino de bebidas explodiu e muitas pessoas começaram a consumir produtos absurdos, como perfumes e inseticidas, no lugar de bebidas alcoólicas. Isso, obviamente, só piorou o cenário. E aqui vai uma curiosidade que parece até brincadeira. Até 2011, a cerveja nem era oficialmente considerada uma bebida alcoólica na Rússia. Era vista como um refrigerante e podia ser vendida livremente, sem restrições de idade. Para ser bebida alcoólica de verdade, tinha que ter um teor alcoólico mais elevado, como a vodka, que é praticamente um símbolo nacional. Mas essa relação histórica com o álcool tem um preço. Um estudo publicado no The Lancet revelou que cerca de 25% dos homens russos morrem antes dos 50 anos por causas relacionadas ao consumo de álcool, seja doenças ou acidentes. Só que álcool não é o único vilão. Outro vício que deixa marcas profundas na saúde dos russos é o tabaco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a Rússia está entre os 4 países que concentram metade das mortes relacionadas ao cigarro. O hábito de fumar é particularmente comum entre os homens. 60% deles são fumantes, em comparação com 23% das mulheres. E muitos começam cedo, o que só agrava os riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, respiratórias e vários tipos de câncer. Número 9. Crime organizado. Saindo da esfera social, vamos mergulhar em um dos lados mais perigosos e sombrios da Rússia, o submundo do crime. Aquela imagem da máfia russa que os filmes adoram explorar não é exagero nenhum. A chamada Bratva é real, e a realidade consegue ser ainda mais intensa do que qualquer ficção. Suas raízes vêm lá do tempo do Império Russo, mas ela ganhou força durante o período soviético e explodiu de vez nos anos 80, aproveitando o caos do colapso da União Soviética para se expandir pelo mundo. Não é à toa que o FBI a classifica como uma superpotência criminosa, e o motivo é simples: eles estão envolvidos em tudo.
desde tráfico de drogas e armas até lavagem de dinheiro e esquemas financeiros tão elaborados que fariam qualquer banqueiro perder o sono. O mais curioso é como a máfia russa opera. Diferente de outras organizações, a Bratva tem um estilo peculiar, com uma hierarquia rígida e códigos de conduta próprios. Os Vorzakoni, ou ladrões na lei, são os líderes lendários dessa organização, figuras respeitadas por seguirem um conjunto de regras quase religiosas no mundo do crime. E se você já viu as tatuagens cheias de significado nos filmes, saiba que isso também é real. Cada tatuagem conta uma história, seja a posição dentro da máfia ou os crimes cometidos. Com o caos econômico e político que seguiu o fim da União Soviética, a máfia russa se infiltrou em negócios legítimos, influenciou políticos e até mexeu com o setor financeiro. E eles não ficaram limitados ao território russo. Hoje, a Bratva opera em várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Europa e até a América Latina, levando sua expertise criminosa para novos mercados. Entre seus crimes mais comuns estão tráfico de drogas, contrabando, lavagem de dinheiro e extorsão. Mas, nos últimos anos, eles se especializaram em crimes cibernéticos. Sim, a máfia russa é uma verdadeira potência no mundo digital. As operações são tão sofisticadas que, muitas vezes, as autoridades só percebem o estrago depois que ele já foi feito. E se tem algo que a máfia russa faz muito bem, é manter um ar de mistério. Os líderes raramente aparecem em público, preferindo agir nos bastidores e manter um perfil discreto. Mesmo assim, seus nomes carregam um peso enorme, especialmente para aqueles que ousam cruzar seus caminhos. Apesar dos esforços globais para combater essa rede criminosa, a Bratva continua tão forte quanto adaptável. Seja controlando o submundo ou influenciando as altas esferas financeiras, eles provam que tradição e modernidade podem andar lado a lado no mundo do crime. Número 10. Corrupção. Um Estado dentro do Estado. Não tem como falar do lado sombrio da Rússia sem mencionar a corrupção, que parece estar presente em praticamente todas as camadas da sociedade. Desde o suborno ao policial que te para no trânsito, até os esquemas milionários nos altos escalões do governo e das grandes empresas, a corrupção é quase uma engrenagem do sistema. Não é à toa que a Rússia ocupa posições nada invejáveis nos rankings de percepção de corrupção. E o impacto disso? Gigantesco. Projetos essenciais de infraestrutura, saúde e educação acabam com recursos desviados antes de sequer chegarem ao destino final. Para a população, o reflexo é claro. Hospitais sem materiais básicos, escolas sucateadas e uma constante sensação de que nada realmente melhora. Como se não bastasse, a repressão política torna quase impossível denunciar essas irregularidades. Quem tenta expor os esquemas de corrupção corre o risco de ser rotulado como agente estrangeiro ou de enfrentar processos e perseguições ainda mais graves. Isso cria um ambiente onde o silêncio é a única escolha para muitos. Para quem vê de fora, a Rússia pode até parecer um palco de grandes conquistas culturais e científicas, e isso, claro, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar onde muitas vozes são caladas, onde a transparência parece sempre fora de alcance e onde o peso da corrupção sufoca o potencial de avanço real. E assim, fechamos essa jornada pelo lado mais sombrio da Rússia. E você, o que achou desse panorama? Ficou surpreso ou já tinha ideia de tudo isso? Compartilhe sua opinião e envie este conteúdo para quem gosta de explorar o que há por trás das histórias de lugares famosos. Obrigado por acompanhar até aqui. E nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até lá!